Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Lima para o canal Na Trincheira das Ideias. Eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e que também se inscreva no canal. O tema de hoje é o golpe na Bolívia. No dia 10 de novembro, esse último domingo, nós acompanhamos o desfecho de um processo de crise e tensionamento, que se aprofundou e se agudizou no país vizinho a partir do dia 20 de outubro, quando foram realizadas as eleições gerais daquele país, e na qual o Evo Morales, então presidente, conseguiu, atingiu um percentual suficiente para garantir a sua vitória no primeiro turno. O Evo conseguiu 47% e o seu adversário principal, o Carlos Mesa, conseguiu em torno de 36%. Só que na sequência do fechamento da apuração, a apuração que gerou uma certa polêmica naquele momento, fechando a apuração e sendo divulgado o resultado, automaticamente a oposição já agiu de maneira a não reconheceu a reeleição do Evo. Esse filme a gente já conhece aqui no Brasil, em 2014, e os seus desdobramentos. Então essa foi a primeira medida que a oposição tomou a partir do Carlos Mesa, não reconhecendo. E a OEA, a Organização dos Estados Americanos, presidida pelo senhor Luiz Almagro, que tem agido como um instrumento dos interesses imperialistas dos Estados Unidos no continente latino-americano, agiu prontamente também já colocando em suspeição o processo eleitoral boliviano. E aí começou a se conformar uma crise impulsionada pelos setores da extrema-direita na Bolívia, que vem se organizando. Inclusive há relatos de brasileiros presentes naquele país, articulando e organizando esses grupos, ajudando a organizar esses grupos de extrema-direita, começaram a agir, começaram a tensionar, não reconhecendo o governo de Evo, e principalmente esses grupos sediados em Santa Cruz de la Sierra, que é a principal cidade da Bolívia, a cidade mais importante em termos econômicos, mais pujante economicamente, e que tem a maior população, a maior cidade do país, tem em torno de 1.400.000 habitantes. E que já historicamente é uma região que tensiona muito contra o governo Evo. Houve até uma tentativa de separação, uma tentativa separatista dessa região em relação ao governo, ao país da Bolívia, que não teve sucesso, mas há um tensionamento permanente. E ali foi o epicentro dessa reação conservadora, e uma figura importante surge nesse processo, que é o senhor Luiz Camacho, que é um político da região de Santa Cruz de la Sierra, um político conservador, com um discurso de um fundamentalismo religioso muito forte, é muito parecido com o que nós vimos aqui, da eleição do Bolsonaro, um discurso que se aproxima dessas noções de racismo, um forte preconceito dessa região da Bolívia, que é uma região onde há uma presença maior de descendentes europeus, com a população do altiplano andino, onde você tem uma presença indígena muito forte. Então ele se fundamentou em torno desses preconceitos, em torno desse discurso fundamentalista, e foi intensificando e radicalizando as posições em relação ao governo de Evo Morales. E passo a passo, entre o dia 20 de outubro, quando da eleição, até o dia 10 de novembro, então em questão de 20 dias, a crise foi se acentuando e novos protagonistas foram surgindo. E internamente, as forças policiais, primeiramente, começaram a se aquartelar em algumas cidades importantes da Bolívia, permitindo que grupos paramilitares, milicianos, agissem livremente. E aí você começa a ter uma série de ataques orquestrados, planejados contra casas, residências de lideranças do movimento ao socialismo, que é o partido político do Evo Morales. Inclusive a casa da irmã do Evo foi atacada, a casa do Evo Morales foi atacada, casas de vários parlamentares e ministros, e isso desencadeou uma onda de renúncias de várias representações importantes, mas não foram renúncias livres, vamos dizer assim, foram pressionadas de forma violenta, extremamente violenta, a partir desses ataques desses grupos paramilitares.
E no dia 10, no domingo, após o anúncio do relatório da OEA, Evo se prontifica, recua politicamente e se prontifica a chamar novas eleições, a destituir todo o Tribunal Superior Eleitoral, substituí-lo, né, por novos membros e preparar um novo calendário eleitoral. Só que esse anúncio não foi suficiente para essa direita opositora, essa direita golpista, porque Evo, concorrendo novamente, venceria as eleições novamente. Evo tem uma base popular muito importante, ele não perdeu essa base eleitoral, né, nesse sentido, que garantiu uma vitória no primeiro turno já na eleição do dia 20, e certamente Evo seria reeleito, porque ele tem ainda essa correlação de forças favorável, melhor, tinha, né, essa correlação de forças no ponto de vista eleitoral. A direita não aceita essa posição do Evo, e aí entra um ator importante, né, que são as Forças Armadas, que sugerem, vejam bem, sugerem que, entre aspas, aí, que o Evo renuncie. E aí é o ponto-chave, porque o Evo se vê isolado do ponto de vista institucional, né? Uma pressão desses grupos radicais da extrema-direita, agindo violentamente, a polícia abrindo terreno para que esses segmentos agissem, e setores importantes, né? A mídia, inclusive, atacando o governo Evo, ou seja, todo aquele arcabouço, né? Todo aquele cenário que a gente conhece bem dos golpes latino-americanos, essas orquestrações. Chama atenção uma questão interessante, que a COB, né, Central Obreira Boliviana, que é uma entidade sindical muito importante na Bolívia, que tem um respaldo, né, dos trabalhadores, enfim, que tem um histórico de luta muito importante, a COB anunciou também, na manhã de domingo, do dia 10, que o Evo deveria renunciar, né? Sugeriu também que o Evo renunciasse, ou seja, o Evo perdeu também uma das suas principais bases de apoios sociais, que era o movimento sindical. É uma questão importante porque coloca também uma certa crise dentro da sua própria base de sustentação política. Então o Evo se viu numa situação de isolamento e numa situação de uma agressão, né, à sua própria integridade, a dos seus familiares, e renunciou, né, decidiu pela renúncia, indo para o México, onde, né, o López Obrador, o presidente do México, lhe concedeu asilo político. O que causa um certo espanto, na verdade, é que a Bolívia tinha uma estabilidade econômica e até certo ponto uma estabilidade política, apesar de ser um país com histórico de golpes, de crises institucionais, mas havia uma certa estabilidade. Vejam, a Bolívia, no período de Evo Morales, que durou quase 14 anos, o Evo foi eleito em 2005, assumiu o mandato em 2006, né, comandou uma nova constituinte em 2009, foi reeleito em 2010 já sobre essa nova constituinte, sobre essa nova constituição, melhor dizendo, foi reeleito em 2014, né, e vinha para um quarto mandato, que era polêmico porque ele havia perdido um referendo que autorizaria, não é, a reeleição sucessiva sem limitações. Em 2016, esse referendo foi realizado por uma pequena margem de diferença. Não é? O Evo perdeu, né, essa votação, mas posteriormente, em 2017, o Tribunal Constitucional da Bolívia reconheceu esse direito a partir de uma interpretação da Constituição que ele poderia sim ser candidato, como foi. Como nós estávamos falando, a Bolívia tinha um crescimento econômico, apresentou um crescimento econômico durante o período do Evo de 4% ao ano. Um crescimento extraordinário comparando a um país como o Brasil, né, que vem de uma recessão e de um crescimento baixíssimo. O governo Evo tem indicadores sociais muito importantes, né, o desemprego caiu de 8% para 4% durante o mandato de Evo. Os investimentos em saúde aumentaram em 173%. A pobreza extrema no país caiu de 38% para 17%. A renda per capita quase triplicou nesse período. Então, os indicadores econômicos com investimentos estatais, a nacionalização do gás, né, que é um produto importante para a economia boliviana, enfim, Evo tomou uma série de medidas importantes
que permitiram que a Bolívia tivesse essa sustentação econômica. Há pouco tempo atrás, seria quase que impensável que nós teríamos esse tipo de golpe no cenário da Bolívia, onde essa estabilidade econômica estava colocada. Mas, de fato, o golpe aconteceu, Evo caiu, não é? E o que nós temos agora é uma incógnita. Claro que a direita golpista teve uma vitória, a extrema-direita teve uma vitória, depôs o presidente legítimo, estão avançando para romper com a Constituição de vez. Então os golpistas vão certamente avançar na sua agenda e vão avançar na desconstituição das instituições na Bolívia. Há uma reação popular importante, o movimento indígena, o movimento popular vem tomando as ruas, principalmente da cidade de El Alto, que é a cidade vizinha de La Paz, que é um polo de resistência importante, histórico na Bolívia, que é a segunda maior cidade do país, e vem se intensificando esses conflitos. E agora o exército e a polícia resolveram reagir, né? Se para a direita eles abriram os caminhos para que eles agissem de forma bárbara, inclusive, agora para reprimir os movimentos populares eles agirão de uma maneira certamente implacável e com uma violência brutal, como nós bem conhecemos. Bom, o cenário é interessante a gente avaliar também em relação a posições do Evo, né? O Evo ele foi fazendo várias concessões, inclusive chamou muita atenção, né, no começo do ano. Ele foi um dos únicos mandatários a vir ao Brasil para a posse do Jair Bolsonaro, fazendo sinalizações para o Bolsonaro, inclusive com o Batiste, né? Não vamos esquecer o caso Batiste, ele automaticamente deportou o Batiste para a Itália, ou seja, ele vinha numa situação ou numa linha política de abrir concessões para evitar que os setores golpistas ou setores que faziam oposição ao seu governo pudessem desestabilizá-lo. Coloco aqui para finalizar o vídeo algumas indicações de texto, né? Tem um texto da Ana Prestes no portal Opera Mundi, onde ela trabalha muito bem esse histórico de golpes e o contexto que foi se armando na Bolívia. E tem um texto muito interessante do Atílio Boron no Cuba Debate. É um texto que está em espanhol, mas é um texto muito interessante onde coloca 5 lições que devem ser tomadas desse processo. E uma dessas lições, dentre tantas questões que ele levanta, é não se pode confiar nas instituições da democracia burguesa. Dentre elas, as Forças Armadas, que têm, não é, uma base conservadora, não foram modificadas profundamente na Bolívia como foram na Venezuela. E na primeira oportunidade onde a conjuntura, né, se colocou a favorável ao golpe, os militares agiram sem titubear, sem nenhum tipo de vacilo para derrubar o governo do Evo Morales. E também fica como indicação aqui um livro, né, que é o Eclipse do Progressismo, um livro muito interessante que tem dentre os seus artigos várias análises sobre países da América Latina, Brasil, Argentina, enfim, a crise dos governos progressistas, e entre eles traz um texto muito interessante sobre a Bolívia, né? Um texto de Pablo Solón sobre a Bolívia, que eu deixo aqui também como uma indicação para analisar esse processo. Bom, o tabuleiro da América Latina está sendo movimentado. Se nós tivemos uma reação popular no Equador, estamos em pleno processo de luta social no Chile, uma vitória importante na Argentina, a libertação de Lula, que aconteceu na semana passada. Agora a direita move uma peça e ganha aí, não é, o controle político de um país muito importante, muito significativo nessas lutas sociais que nós estamos analisando no contexto latino-americano. Bom, fica essa questão, fica essa reflexão, e que certamente vai colocar os movimentos revolucionários, os movimentos populares da América Latina, num outro estágio, né, de reflexão e análise sobre o poder e os limites das reformas, os limites dos governos reformistas na atual conjuntura. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e seguimos aí acompanhando os desdobramentos na Bolívia. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!